Oi, eu falei no vídeo anterior sobre segurar o investimento o máximo possível e diminuir efetivamente a carga de impostos, que ao invés de ser 15%, como você deixou o dinheiro rendendo do governo dentro do seu investimento, efetivamente vai diminuir para 9, 10, para 11, 9, 7, 6, 5, o máximo que tu conseguir segurar, né? E eu acabei citando como exemplo a empresa Berkshire Hathaway, do Warren Buffett nos Estados Unidos, que você pode, como brasileiro, comprar ela abrindo uma conta numa corretora como, por exemplo, a Interactive Brokers, que é uma... ou até mesmo a Avenue, uma Nomad da vida. Você pode também fazer isso, né? E 100% sobre os seus riscos e suas responsabilidades. Eu estou indicando que você estude, que você aprenda. No final, só o conhecimento vai te salvar, só a sabedoria vai te salvar. Dinheiro sem sabedoria tu perde. E eu gostaria de adicionar alguns detalhes no vídeo anterior, né? Daquilo que eu falei. Alguns detalhes e algumas informações que eu gostaria de adicionar é que algumas pessoas, por ser mais simples, elas compram um ETF que é baseado no índice da Bolsa Americana, que é o SP500, né? E daí, então, isso comparado com a empresa do Warren Buffett, né? Então, tem pessoas, por exemplo, que compram um ETF, né? Vai num banco qualquer, ou no Bradesco, ou no Itaú, ou até no Sicredi, e compra um ETF, né? É simples, só que efetivamente é pior do que esse, né? Eu vou falar algumas coisas que são piores, né? Num ETF desse tipo, você tem a gestão do ETF e eles são obrigados, por exemplo, a seguir o índice SP500. Então, eles são obrigados a fazer uma coisa chamada rebalanceamento da carteira, que eles têm que acompanhar o índice. Aí, quando sobe ou quando desce uma ação, eles têm que ou quando entra aporta novos recursos, eles têm que rebalancear para manter a carteira com a quantidade de ações que está de acordo com o índice. E isso pode acontecer de perder um pouquinho o dinheiro investido, porque cada vez que eles vendem uma ação, cada vez que eles vendem ação, eles têm que pagar algum tipo de imposto, algum tipo de taxa, seja para o governo, seja para a bolsa de valores de lá, e eles têm que realizar o lucro e pagar os impostos, né? Toda vez que eles têm que rebalancear essa carteira, né? E eles têm pouca mobilidade. E isso acaba afetando um pouquinho o lucro, certo? E acaba deixando um pouquinho menor do que esse exemplo da Berkshire que eu dei, do Warren Buffett, tá? Outro segundo problema de um ETF, um outro segundo problema que eu quero citar é que o ETF, por ser... eles pagam, efetivamente, o Brasil não tem acordo tributário com os Estados Unidos e eles pagam efetivamente 30% de imposto sobre os dividendos. Os Estados Unidos retêm 30%, e alguns países como a Irlanda retém 15%, a Austrália, se eu não me engano, retém 15%, e Estados Unidos, Brasil retém 30%, certo? Então, se tu compra um ETF aqui que replica a Bolsa Americana, toda vez que uma empresa americana que eles têm do índice que eles são obrigados a comprar paga dividendos, 30% de impostos é tirado, né? E tem que... e aí ele só investe os 70%. Ele só reinveste os 70%. Então, o efeito de aumentar o patrimônio fica mais fraco por causa que toda hora tem que pagar 30% de impostos. A empresa do Warren Buffett, por exemplo, ela paga efetivamente em torno de 12% ao invés de 30% desses dividendos, porque ele tem alguns benefícios da empresa. Então, ela tem essa vantagem também. Ao invés de 30%, ela paga em torno de 12%. E aí a pessoa que investe na Berkshire, ela vai ter 88% do dinheiro rendendo, né? Ao invés de 12. Tudo isso você tem que pesquisar, você tem que confirmar, você tem que verificar. Não é porque uma pessoa no YouTube está falando para vocês isso que você tem que confiar. Aliás, não confiaria muito, o YouTube está muito complicado. Mas é verdade o que eu tô falando, né? Então esses dois pontos eu queria adicionar para vocês. Primeiro, se vocês quiserem investir nessa empresa, comparar com ETF, né? Investir em bolsa americana. Primeiro, ETF tem que fazer rebalanceamento da carteira, perde um pouco de dinheiro nisso porque tem que realizar lucro. E segundo, ETF paga 30% de imposto sobre dividendos. A empresa do Warren Buffett não tem que rebalancear a carteira e paga só efetivamente em torno de 12%. Então é muito mais vantajoso. Terceiro, o Warren Buffett ele tem um conhecimento de stock picking.
escolher ações que estão com um preço mais de desconto e vai lá e compra. Ele também tem a mobilidade para, quando achar que está caro as ações, deixar um pouquinho na renda fixa, não investir ainda. Ele faz uma manobra assim. Ele está com tanto dinheiro, acho que passou de 200 bilhões de dólares, ele está com tanto dinheiro na Berkshire que ele não consegue fazer tanto assim, tantas oportunidades. Ele acha uma oportunidade, dá 1 bilhão de dólares ali de vantagem, só que ele tem tanto dinheiro que isso no final dá pouco. Mas ele consegue, através disso, fazer render um pouquinho mais, sabe? Então, são 3 vantagens que a Berkshire tem em comparação com um ETF que replica o índice S&P 500 da Bolsa Americana. Então, essas são 3 vantagens que a Berkshire Hathaway tem em relação com um ETF da Bolsa Americana. Daí eu queria adicionar essas 3 informações, vocês pesquisem elas, se procurem, vocês escolhem a coisa melhor para investir, mas eu só queria facilitar para vocês. Se vocês quiserem escolher investir na Berkshire, vocês decidam, né? Eu só queria apontar essas 3 vantagens que ela tem em relação ao ETF. Certo?